Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta nesta sexta-feira maravilhosa, dia 17 de outubro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, aos nossos queridos ouvintes. E hoje aquela pergunta. Você já se perguntou aí o que acontece depois da morte? Quanta gente tem dúvida, hein? Você acha que os espíritos podem ficar vagando pela terra, sim ou tem não? gente que tem medo disso. Ouve um barulho em casa, a pessoa tá em casa, escuta um barulho, cai uma panela. Aí já fica assustado. Meu Deus, será que é? Ou então encontrou alguém, né, na casa, alguém que morreu, que gostava tanto. Encontrou com alguém na casa? Tem gente que fala isso, encontrei com meu pai que morreu. Tem gente que pensa assim. Toma e conta. Depois que morre, alguém que morreu com um pedaço do corpo, né, sei lá, perdeu uma perna em vida, como é que vai ser lá depois? Tem gente que tem essa vai dúvida. E o meu apêndice? E o meu apêndice? E a minha vesícula? Como é que vai ser? São essas perguntas que serão respondidas hoje. E hoje, mais do que nunca, eu digo graças a Deus que são eles que irão responder. Verdade. Pastor Silfarney, da Comunidade Evangélica de Mesquita. Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia, debatedores, bom dia, público querido. Pastora Carla Regina, nossa menina da mesa, que é da Assembleia de Deus, Ministério Missão Vida. Bom dia aí aos nossos ouvintes, bom dia a todo o povo aí lá do Facebook, sempre com muito carinho conosco, um abraço aí pra vocês. Benção. Nosso querido deputado federal, Harold de Oliveira. Da Escola Bíblica Dominical, que hoje não tá mole o assunto. Hoje tá bom não, hein? Não tá bom hoje não. Tá quente, Só hein? vou escutar e botar pimenta. Bom dia, queridos ouvintes. Pastor Marco Antônio Ferreira, que é da Igreja Metodista Central de Duque de Caxias. Bom dia, Marcela, bom dia, JR, bom dia aos colegas da mesa, bom dia aos ouvintes. E fechando aí esse timaço, pastor Valtair Afonso Miranda, que veio lá de São Gonçalo, da Primeira Igreja Batista de Neves. Bom dia para todos aqui, bom dia aos nossos queridos ouvintes, que essa seja uma manhã maravilhosa. Benção puríssima, toda a nossa equipe já está aqui, minha gente, vamos fazer juntos um grande Debate 93 nesta manhã para todo o Brasil. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Olha, gente, a nossa ouvinte, quando manda o seu e-mail, ela começa citando a parábola do rico e do Lázaro, né? O pastor Silfarney até destacou essa frase, a parábola do rico e Lázaro é um retrato da realidade que se vive depois que morremos. E aí eu vou ler para os nossos ouvintes aqui a parábola do rico e do Lázaro para ajudar, né? Até pra gente lembrar. Quem nunca ouviu, só, irmão, o que tá falando desse rico e desse Lázaro? Que Lázaro é o irmão Lázaro, né? Tem gente que vai perguntar, ué. Então vamos lá, né? Lucas 16, a partir do versículo 19, diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama.
Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pastor Silfarne. Então, a questão inicial, esse texto, a parábola, serve como referência total, completa do que é a vida após a morte. Eu penso que parábola, como qualquer teólogo sabe, tem sinalizado com a ótica da parábola mesmo. Há verdades e premissas contidas nela, mas ela não pode ser uma doutrina. Você não pode criar uma doutrina em cima de uma parábola. Eu acho que o principal da parábola são os princípios, repito. Entre eles há princípios muito claros aí. O princípio que há uma vida após a morte, o princípio que a vida eterna na eternidade não é realmente igual à vida terrena, ou seja, nem sempre os mais ricos aqui serão ricos também lá, os mais pobres serão os mais pobres lá. Não quer dizer necessariamente que os ricos serão condenados e os pobres justificados, apenas não é similar à vida daqui. Fala também de princípios, da necessidade de uma confissão em vida, de arrependimento, porque depois que morre não há mais oportunidade. Fala da desnecessidade, que não é necessário que o morto volte, já que há pessoas pregando aqui. Inclusive, quando o rico pede que o morto volte, o senhor fala: eu ressuscitaria alguém para isso, ou seja, não é que o morto voltaria, seria necessário ressuscitar alguém para pregar, já que há profetas e lei pregando para o povo. Então, eu acho que os princípios da parábola é, primeiro, que há uma vida após a morte, que essa vida é distinta, que você pode ter uma condenação eterna, uma justificação eterna. Os detalhes da parábola é que geram muitas polêmicas, porque as pessoas criam doutrina em cima disso. Qual o tipo de Hades, de Sheol, de paraíso, entre o Antigo e o Novo Testamento, que são questões muito mais da escatologia, e a parábola não é necessariamente escatológica, é uma parábola, eu penso, de princípios, do que é vida, o que é morte e o que é vida após a morte. Companheiros concordam, querem acrescentar algum ponto a exatamente esse assunto onde nós estamos, a questão do rico e do Lázaro? Eu acho interessante como é a necessidade do ser humano de estar sempre preocupado em conhecer acerca de características que não nos é revelada na sua totalidade. Claro que a gente concorda, eu acredito, há muitas escolinhas de pensamento teológico querendo defender ou que se é uma história verídica ou se é uma parábola, mas não é a questão aqui agora. Os princípios são os mais importantes, em especial dessa vida após a morte, mas eu quero ressaltar que logo após a morte haverá uma consciência por parte dessa alma, se ela foi condenada, de fato, ainda que o trono do juízo branco, o juízo do trono branco venha a posteriori, ou se de fato ela alcançou a sua salvação. Então, essa consciência, logo após, também há um princípio dentro dessa parábola, desse texto, dessa passagem bíblica, de que haverá sim essa consciência logo após, embora também não com nenhuma intenção de doutrina, tendo em vista que a intenção era diferenciar Deus Mamon, o público para o qual se referia, incluindo fariseus, saduceus, entre outros, mas explicando que nem sempre a riqueza está associada à espiritualidade, tampouco a pobreza associada ao pecado, enfim. As explicações são diversas, mas eu acho que para a gente começar tem de ficar claro isso. Haverá aí um primeiro juízo no sentido de sentença logo após a morte. Você vai ter uma consciência: opa, não tem jeito, acabou para mim, não tem mais como voltar. Ou então, graças a Deus, e salvo, Deus seja louvado. Eu quero acrescentar nesse caso aqui, basicamente, uma outra informação. Eu acho que os colegas estão corretos, né? A parábola, ela deve dar-nos princípios espirituais, não deveria ser usada pedaço por pedaço. É como se fosse um quadro. Você olha o quadro à distância, chegar muito perto dele, você vai ver só as pinceladas e não entende o conjunto da obra, né? Então é como um quadro. Qual é o princípio geral? O princípio geral é que nós temos aqui na Terra a Escritura Sagrada para nos revelar aquilo que nós precisamos aprender sobre Deus. Então, se temos a Bíblia, não vai aparecer nenhum parente do outro lado para nos falar sobre Deus. É a Bíblia que vai falar para nós a respeito de vida eterna. E a Bíblia basta. Não precisamos de nenhuma outra viagem
de nenhuma outra passagem do outro lado para cá, para nos falar sobre as realidades espirituais. Acho que essa é a principal, né? Destacaria, então, um outro elemento adicional, a questão da consciência. A pastora já falou agora há pouco. Eu creio que esta parábola derruba uma ideia que eventualmente surge de que as pessoas depois da morte estão dormindo, não estão conscientes, estão acordadas do outro lado. Apocalipse 15, por exemplo, descreve os crentes lá no céu cantando louvores. E ninguém canta louvores dormindo. Se estamos vendo ali os santos cantando louvores no céu, porque estão acordados, despertos. Então o céu é uma realidade de consciência. Ninguém está dormindo lá no céu. Estão acordados, cantando, testemunhando, louvando ao Senhor pela eternidade. Então este é um elemento importante nesta parábola, né? A questão de que os mortos justos já estão em felicidade e os mortos ímpios já estão em tormento. Então não haverá então um tempo de transição para que depois venha a felicidade e depois venha o tormento. Logo após a morte, o justo já está em felicidade, o ímpio já está em tormento. Acho que são as principais lições desta parábola. Eu só gostaria de acrescentar, eu acho que o mais importante já foi falado, que a pergunta é se há um retrato, né? Eu acredito que sim, que é um retrato, né? Foi até mencionado aqui pelo pastor Valtair, a questão da pintura, né? Então, acho que o principal, no meu entendimento aqui, é a questão do juízo, que vai haver um juízo. E eu acho que é nesse ponto o foco central que nós deveríamos nos ater. Tem algumas outras questões, eu poderia até acrescentar, por exemplo, é que vai ter surpresas. Por exemplo, a pessoa que ela estava no Hades, ela chama Abraão de pai. Pai Abraão. Quer dizer, se a gente fizer uma analogia, isso daí a gente pode chegar à ideia de que a pessoa era crente. Né? Esse crente, entre aspas, a gente está falando de uma perspectiva ainda não do cristianismo, mas do judaísmo, né? Mas uma pessoa que era crente em Deus, e no céu, com certeza, a gente pode... O que a gente deduz daí? Que vai haver surpresas, né? A outra coisa que eu também posso ver nessa parábola é a questão de que a gente... os que estão no Hades, eles vão ter noção daquilo que acontece do outro lado do abismo, no céu, né? Porque ele via, ainda que distante, ainda de forma longe, mas ele enxergava o que acontecia e ele ficou atormentado com aquilo. Talvez não só o tormento do local, da geografia, mas a consciência de que ele deveria ter tido um outro tipo de atitude enquanto vivo. Mas eu acho que essa já foi falada aqui, a escolha se faz em vida, não há possibilidade. Hebreus capítulo 9, verso 27 vai dizer que cabe ao homem viver apenas uma só vez e depois disso o juízo. Eu acho que é nesse ponto que a gente deveria se ater, no juízo. Muito bem, então temos aqui um retrato deste retrato, que é a parábola do rico e do Lázaro, um texto muito importante de todo o contexto bíblico. Está aqui dentro de um pacote extraordinário de parábolas para nossa reflexão. Lucas 16, estou estudando lá Atos aqui no nosso estudo 93, estou com Atos na cabeça. Lucas 16, a partir do versículo 19 até o versículo 31, para o registro dos nossos ouvintes. Então nós temos aqui princípios estabelecidos na palavra de Deus, onde você vai observar, vai detectar, vai identificar questões importantes que são aplicadas como princípios que vão nortear a nossa interpretação. A ideia de que é um quadro que, se visto de muito perto, ele produz uma confusão de entendimento, mas que à distância, ou seja, com um conjunto de todas as pinceladas que ali estão, você consegue identificar fundamentos fantásticos para a sua vida e para a sua fé. Nós vamos continuar a reflexão e a parábola do rico e do Lázaro, ela continuará como base para o nosso entendimento sobre esse assunto dentro desse aspecto, irmão Harold. Eu gostaria de acrescentar, não sobre o conteúdo, os pastores já analisaram sobre o conteúdo, sobre a questão dos princípios contidos. Eu gostaria de falar sobre a questão da parábola. A parábola e as metáforas são instrumentos
pedagógicos de comunicação. Cristo usou muito isto justamente para poder adaptar uma linguagem, conhecendo a plateia para quem ele estava falando, então ele usava esses recursos para facilitar a comunicação. Então esse é o sentido da parábola. Então ela traz, evidentemente, figurações metafóricas, elas são uma metáfora. Então a gente, justamente o que todos os pastores falaram, não? O princípio está contido aí, e esse que é o importante. Agora, os detalhes às vezes são para compor e interligar esses princípios dentro de um prévio conhecimento de nós que estamos aqui estudando a Bíblia. Vejo mais ou menos assim, não sei se os pastores vão me criticar por isso. Não, absolutamente absolutamente correto. É uma alegoria, né, que ela remete a uma verdade, né, e a gente precisa entender também o seguinte, JR, que há coisas que estão encobertas que elas não serão reveladas, só pertencem a Deus. Tudo bem. Aqui a nosso ouvinte prossegue aqui a sua reflexão sobre esse assunto, e aí nós vamos entrar nessas coisas reveladas ou não, para identificar se são diferentes. Ela diz assim: após a morte, há diferentes lugares, como o seio de Abraão, que é a referência que aqui no texto, paraíso e céu, ou são todos iguais, né? O pastor Valtair citou aqui o texto de Apocalipse, fazendo uma referência ao céu. Outros utilizam em algumas outras ocasiões a expressão paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso, Jesus disse ao salteador que foi crucificado junto dele. E aí, é a mesma coisa, são lugares diferentes? Eu acredito que a importância do estudo da Bíblia com a linguagem original acaba também contribuindo positivamente para o entendimento da mesma. Então a gente acaba encontrando isso também com a expressão inferno, que na Bíblia é utilizada várias vezes repetidamente, mas quando você vai analisar o grego são para outros contextos. Então, em se tratando do seio de Abraão, que é lugar de regaço, de repouso, que a gente faz alusão ao paraíso, então a gente acaba pegando o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Antigamente, com base na parábola do rico e Lázaro, a gente tem então a ideia, a menção de que naquele período, Seol hebraico, Hades grego, se referindo ao lugar de tormento, mas com compartimentos. Então a gente tem aqui essa primeira parte de Abraão, dedicada aos santos que morreram. E aí a gente tem o abismo e do outro lado o Hades. Até trouxe um desenhozinho aqui tão bonitinho que eu achei para explicação disso, pena que não dá para ver. Mas a gente tem essa alusão. E aí depois que Cristo morre, ele vai lá para resgatar do cativeiro cativo e inaugura agora o que é a base bíblica de 1 Coríntios, ali 12, acerca do terceiro céu. Então, uma alusão ao que seria paraíso, ao que seria agora o lugar pós morte e ressurreição de Cristo, para onde o santo vai. Em se tratando do inferno, continua como Hades grego, Seol hebraico. E aí quando a gente pega o Geena, lago de fogo, enxofre, onde é o inferno propriamente dito, que ainda não fora inaugurado, a gente acaba usando a expressão inferno como se inaugurado tivesse sido, mas de uma análise mais profunda ele ainda não foi. E aí a gente também tem o Tártaro, que acaba sendo citado como uma expressão muitas das vezes se aludindo a inferno, mas é onde os demônios estão ali presos. Enfim, as expressões na linguagem original, quer que seja grego ou hebraico, acabam ampliando um pouco mais esse horizonte. Mas respondendo à pergunta, quando a gente fala do seio de Abraão e do paraíso, dependendo do contexto, antes, no Antigo Testamento, esse lugar de descanso e regaço, e pós Nova Aliança, esse lugar que acaba sendo de repouso, mas passando o paraíso. Agora, o céu, novo céu e nova terra, ainda há de ser também inaugurado. Alguns usam a expressão estado intermediário, mas em se tratando de regaço, ou melhor, seio de Abraão, céu, tal qual também paraíso, sempre aludindo a uma ideia de repouso para os santos. Concordo, irmãos? Eu vou entrar nessa discussão, mas concordo em linhas gerais, não é? É verdade que a gente olha para a Bíblia e encontra no futuro alguns elementos que ainda não são realidade. A gente olha para a Bíblia, por exemplo, a Nova Jerusalém ainda vai aparecer. O lago de fogo está vazio, vai receber pela primeira vez as duas bestas. Então há realidades que estão lá na frente que ainda não são
neste momento presente, né? O Lago de Fogo, a Nova Jerusalém. Então, em linhas gerais, Jerusalém Celestial está lá na frente, o Lago de Fogo está lá na frente. Mas nesse momento aqui, vamos pensar nas pessoas que estão à nossa volta. Elas morrem e estão indo para onde? Bom, à luz das diversas expressões bíblicas, né? Para não criar confusão, eu prefiro usar a expressão do Paulo, né? Estar com o Senhor para aquele que está em Cristo, né? Paulo usa essa expressão, por exemplo, em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Ora, de um lado e do outro estou constrangido, tendo o desejo de partir agora e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo usa essa expressão várias vezes em suas cartas, né? Então veja, eu entendo que, independente de chamar o lugar atual, né, de alegria celestial, de céu, de paraíso, de ser de Abraão, independente do nome que a gente vai dar, é importante entender que quem faleceu em Cristo está com ele. E isto é o mais importante. Em vez de ficarmos brigando pelos nomes, pelos termos que a gente vai dar, o importante é estar com Cristo, né? Porque daqui a pouco nós vamos querer fazer uma distinção. Ser de Abraão é um espaço, o paraíso é outro espaço, como se fossem espaços distintos. Eu acho que não é um espaço, não dá para fazer distinção entre os espaços. Eu então estaria mais propenso a usar a expressão paulina, que abrange todo o conjunto de realidades espirituais após a morte do crente, enquanto a Nova Jerusalém não se manifesta lá no final dos tempos, né? Então, nesse sentido, estou propenso a acompanhar a pastora, né? Bom, se a Nova Jerusalém está lá, e nesse momento o crente está com Cristo, em algum instante vai haver a transição do estar com Cristo para a Nova Jerusalém, da volta de Jesus para frente, né? Então, a realidade muda da volta de Jesus para frente. Aquilo que nós chamamos de segunda vinda de Cristo. Quando ele retornar, a realidade espiritual desse que está com ele vai mudar. E vai mudar na discussão que daqui a pouco nós vamos entrar, que é através da ressurreição dos corpos. Mas nesse instante eu diria que quem morreu em Cristo está com Cristo no céu. Eu também caminho na mesma pensamento dos pastores. Eu quero acelerar e, aliás, acrescentar ou reforçar ou ratificar o que o pastor colocou na questão do que mais importante, que é a questão geográfica ou nominal, é a certeza de estar com Cristo, né? Porque mesmo nas diversas correntes teológicas protestantes, há muitas questões, questiúnculas mesmo, sobre o nome do local, e acho que essa questão, honestamente, é pouco produtiva. Nós temos que ter a certeza que quem espera a vida em Cristo, aquele que crê na graça, seja predestinado, crê no livre-arbítrio, são outras questões aí, aquele que foi alcançado pela graça tem que crer, precisa crer que após a morte estará com Cristo, como o pastor disse. E aquele que morreu sem essa esperança, infelizmente, está eternamente condenado. Agora, é lógico que dá-se a entender que haverá uma transição de espaço, mas o principal é não se ater a essa discussão, que eu entendo que são questões muito pequenas, menores diante da eternidade. Até porque eternidade é um conceito tão distante para a nossa mente finita, que não dá para, vou usar um neologismo, não dá para geograficar, não dá para, entendeu? Tentar criar uma terminologia geográfica. E existe um lugar, e esse lugar é em Cristo, esse lugar é eterno. Então deixa eu ver se eu entendi. O ouvinte que eventualmente tem um posicionamento sobre esse assunto, ele não vai arrumar briga com ninguém por causa desse assunto, porque o outro tem um outro posicionamento, que pode ser que os dois estejam errados. Exatamente. Ou certos. Correto? Certo. Então, este é um assunto que pode ser desenvolvido, evidentemente, deve ser desenvolvido. Existem pessoas que acabam desenvolvendo uma especialidade, eles não conhecem mais nada da Bíblia, só conhecem escatologia. JR, perdão de cortar. Não, até pegando isso agora, não que a gente esteja contra a pessoa discutir o assunto, é bom, entendi, por isso mas que não gere contenda por causa disso. Exatamente, a palavra tem duas linhas. A primeira é, não arrume briga por causa disso. Se uma pessoa pensa diferente, não brigue com ela por causa disso. Segunda coisa, estude a Bíblia toda. Tem gente que fica fixado no assunto. E quando você fica fixado no assunto, você vira um especialista da unha do dedo esquerdo, o pequenininho. Então, é necessário que você veja a Bíblia como um todo. Agora, para entrar nesse aspecto aí, companheiros, e tentar, de alguma forma, que vocês ilustrem isso para ajudar, quando o pastor Silfarne falou sobre o conceito de eternidade, a gente sai da questão geográfica e entra para a questão tempo, correto? A gente tenta estabelecer, do ponto de vista cronológico, os processos, né? Então, vai ser assim, tal, depois vai ser assim, cronologicamente, pá. Quando se vive a questão da eternidade, você já não vive mais a mesma temporalidade. Aí surge a temporalidade, marcado pelo Kairos, o tempo de Deus, etc. Algumas pessoas trazem esta perspectiva para tentar identificar se o que nós estamos analisando cronologicamente, dizendo que vai acontecer, se do ponto de vista do tempo de Deus isso já não aconteceu. Ou seja,
é difícil, né? É difícil até para poder explicar, mas você já entendeu, Já entendi. Mas eu diria que o grande problema dessa discussão Kairos, Cronos, está com relação à volta de Jesus. Eu já participei de um debate aqui sobre esse assunto. E um dos colegas dizia, ele já voltou, mas não posso entender um negócio desse. Se eu confundir Kairos e Cronos, e eu não posso confundi-los, né? Eu vou começar a dizer que Jesus já voltou, porque ele já voltou para eles, já voltou. Ele não vai voltar na história, porque ele volta todas as vezes que alguém em Cristo morre, ele volta para o crente que morreu, mas ele não vai voltar na história, não vai descer, as nuvens não vão trazer o nosso Senhor nos ares. Então eu creio que a confusão do Kairos e Cronos traz um perigo, em especial para a segunda volta de Jesus, a doutrina da segunda volta de Jesus, e mais ainda para a doutrina da ressurreição dos crentes no final dos tempos, não é? Que é preciosa, em especial para o Apocalipse de João. Então, eu entendo... Pastor, só para dentro da sua linha, só para completar, é só pensar que ele foi morto antes da fundação do mundo, mas veio fisicamente e morreu mesmo, da mesma forma, fala que ele morreu antes da fundação do mundo. Obrigado, pastor, está certíssimo. Mas ele veio, né? Então, a gente não pode confundir Kairos e Cronos, né? Na história... ainda há coisas para acontecer. Na história Jesus vai voltar. Na história os mortos vão ressuscitar. Na história. Então, nesse sentido, independente de, efetivamente, aqueles que já estão em Cristo, estão já exercendo o gozo eterno, na história ainda há coisas para acontecer. E a nossa expectativa aqui é histórica. Eu creio que Cristo vai transformar esta realidade aqui. É a realidade da história, tá? Este mundo não vai ser assim para sempre. Esse mundo vai ser alterado. Alterado quando? Quando Jesus voltar. Deixa eu... É porque nós vamos ficar falando se atendo nessas duas coisas que estão aqui, o princípio e a doutrina. O princípio, como a gente já viu aqui e detectou, o pressuposto da parábola do Lázaro é o juízo. Vai haver um juízo. E o Espírito Santo de Deus, ele está exatamente para nos convencer do pecado, de uma justiça e de um juízo. Né? Então, são inúmeras as passagens que existem onde Jesus o tempo todo fala sobre o Cronos e o Kairos. Uma das primeiras alusões que Jesus faz ao inferno, que seria uma perspectiva futura, de julgamento, de juízo futuro, ele fala no Vale de Inom, era onde tinha uma fornalha acesa 24 horas, né? Tinha uma conlurbia ali, onde... E ele faz uma alusão do inferno, que era exatamente no lugar onde Acabe sacrificava, fazia sacrifício de crianças. Né? E ele pega daquele lugar e remete a uma perspectiva futura dentro do Cronos, né? Então acho que a gente precisa se ater ao princípio que tá revelado ali, né? De que é do juízo, independente, é lógico, vai surgir várias doutrinas, nós precisamos sim buscar esse entendimento de forma coerente, lendo a Bíblia como um todo, mas é inevitável, porque é bom a gente lembrar o seguinte, que as grandes heresias ou os grandes hereges, né, elas não começaram sendo uma doutrina absurda, escalafobética. Ela começou como algo razoável. Começou doce, né? Isso. E depois ela fica amarga. Exatamente. Fala, pastor. Eu quero ressaltar, a gente está aqui analisando isso, Deus não tinha um planejamento da morte para nós. Adão, com o pecado, acabou introduzindo isso, e a gente acaba tendo hoje uma série de questionamentos acerca desse universo, tendo em vista que, de fato, não conheceremos detalhes disso. Eu gosto quando o JR usa essa expressão, o certo ou o errado, claro, é uma verdade absoluta. Eu aprendi que a verdade absoluta é a soma de verdades relativas, mas é uma verdade absoluta da parte de Deus que a gente desconhece com plenitude, e a gente fica aqui conjecturando, claro, a gente quer entender, o ser humano é curioso, mas Deus plantou em nós esse desejo de conhecimento do eterno. Então a gente tem uma partícula de Deus em nós e a gente tem sede de conhecer e de saber, mas dentre todas as coisas é necessário ressaltar que essa decisão se dá pelas nossas atitudes na terra. Então o conhecimento da onde nós vamos passar e a nossa oração para aqueles que nos ouvem aqui seja com Deus. Eu amei a expressão que o pastor Valtair utilizou, não importa a localização geográfica, a preocupação sempre é estar na presença de Cristo, mas eu lembro que na pós que eu fiz, a gente usava a expressão linhas de pensamento teológico. Eu lembro do professor falando, a gente teve que estudar Epopeia de Gilgamesh, a gente teve que estudar Épico de Atrahasis, uma série de coisas de como os povos da Mesopotâmia e Sumérios no começo tentavam compreender o divino, o que era a criação, o que era o dilúvio.
Então o ser humano sempre tentou elocubrar e tentar descobrir o que era isso. Mas uma coisa é fato, é só lá que a gente vai ter o entendimento pleno de todas as coisas. É bom entender que há uma diferença entre tolerância e abrir mão da sua verdade bíblica. Há quem abra mão da verdade bíblica porque não quer, aí é capaz de até dizer, cada um tem a sua verdade. Isso não é verdade. Não a Bíblia nos diz que Jesus é a verdade. Então nós temos a verdade absoluta. Tolerância é diferente, é você respeitar o que pensa diferente, não quer dizer que você não tenha conhecimento e não tenha fundamento. O grande ponto é: estude, pesquise, dialogue, busque compreender, mas sempre num respeito. Nós discutimos aqui esses dias agora sobre pessoas que ganham a discussão e perdem o irmão. Ganha uma discussão e perde o irmão. Como é que a pessoa pode ganhar uma discussão e perder o irmão? Tá certo? São pessoas que são agressivas, sabe essas coisas que acontecem, especialmente em evangelismo. A pessoa tá na rua e o camarada responde mal e o camarada sai de lá decretado para o inferno. Peraí, você foi levar a palavra da salvação e mandou o sujeito pro inferno, ainda falou, vai que o diabo que carregue, ainda joga uma palavra dessa pra pessoa. Nós temos que ter cuidado. Muito cuidado, né? Porque é essa intolerância. Não é verdade? Aí é diferente. Quer dizer, você tem verdade, porque você não, apesar de ser fruto da cultura pós-moderna como nós todos somos, nós estamos dentro dela, nós temos fundamentos bíblicos. A tolerância é outra coisa. Sim, é respeitar o posicionamento diferente. A regra, né? De fé já é imutável. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Única. E única. E em Deuteronômio 29, eu até gostaria de ler, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. Então, Romanos 8:18 vai dizer: porque os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que um dia há de ser a nós revelada. Existe um fator aí que naturalmente interfere, que é a nossa humanidade, né? Nós somos pessoas humanas e limitadas dentro desse espaço tão grande, né, que nós estamos falando de Deus, né, que é o absoluto. Então, dentro do absoluto, a nossa limitação nos leva a nós tentarmos humanizar todos os raciocínios. É o tempo, a gente raciocina no tempo, é a cronologia das coisas. Nós temos a questão no espaço, né? Os locais, a geografia, agora há pouco foi falado aqui. Por quê? Porque esta é a nossa limitação e é o nosso mundo. Mas nós estamos que neste aspecto, é o meu ponto de vista, e é o que está sendo colocado, pensar que Deus é absoluto, que para Deus não tem passado, não tem presente, não tem futuro. É totalmente atemporal. Deus, é absoluto e é aquilo. E do ponto de vista, desse ponto de vista de temporalidade, ele é atemporal. Do ponto de vista de conhecimento, ele também é absoluto. Ele é onisciente. Ele não desconhece nada, né? Nós é que desconhecemos, exatamente. Enfim, essas são as questões que nós temos sempre ter em mente para analisarmos esses aspectos no meu entendimento. Tudo bem, agora vamos para assuntos mais simples aqui. Por exemplo, o ouvinte dizendo: é possível que espíritos fiquem vagando pela terra? Após a morte, nossos corpos serão diferentes? Quem perdeu parte do corpo aí, minha vesícula vai estar recuperada, hein? Como será a ressurreição dos mortos? Como iremos lidar com a frustração de não vermos salvos aqueles que amamos? Como será a nossa vida no céu? Só pergunta fácil. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Então, na sua opinião, quando você chegar lá no céu, você vai reconhecer os seus parentes e os seus amigos? 58% dos nossos ouvintes por telefone acreditam que vão reconhecer sim. Mas 55% dos nossos ouvintes no site dizem que não vão reconhecer. Queria saber se eles esperam conhecer. Que é uma pergunta diferente, né? Acham que vão conhecer, é a discussão bíblica. Agora, se você espera conhecer, espera não conhecer, que é muito obrigado ao Marcela Bastos aqui pela nossa pesquisa 93 de hoje. Vamos continuar caminhando aqui com os nossos companheiros aqui no nosso Debate 93 aqui nesta manhã. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Gente, vou começar pela fácil aqui. É possível que os espíritos fiquem vagando pela terra? É a pergunta que faz o ouvinte dentro de um contexto que os
irmãos naturalmente entendem que há. Gente, fantasma é só coisa de filme de terror. Aquele negócio de gente que morreu andando pra lá e pra cá no cemitério, isso é coisa de filme de terror. Tá? Não é fenômeno espiritual, porque a Bíblia indica com muita clareza que aquele que morre não está mais perto de nós, aquele que morre não está mais aqui, aquele que morre está no outro lugar. Então os seus restos mortais estão aqui e não podem fazer nada conosco. Não, nada. Não tem que ter medo de cemitério, não tem que ter medo de encruzilhada, não tem que ter medo, porque os nossos queridos que partiram, e aqueles que não são queridos também, não estão perto de nós. Quem está à nossa volta são seres espirituais, são anjos e demônios. Estes podem até tentar nos enganar, por exemplo, os demônios, né? Que falam com alguém se fingindo da mãe, do pai, do tio, etc. Mas veja, é demônio, não é o seu parente que está falando com você, não é. Se você ouvir a voz da sua mãe de noite, não é a sua mãe que morreu, é um demônio que está falando no lugar dela. Sem contar que também tem as questões emocionais, né? A gente não pode... É lógico que há demônios, e com certeza demônios se transfiguram de seres que amamos. Mas a pessoa, uma grande dor de uma perda, ela pode realmente imaginar ver a pessoa, imaginar ouvir a pessoa. Isso é explicado tranquilamente pela psicologia também. Tem gente que sofre dessa dor, e ele materializa a pessoa mesmo. Pensa que viu, pensa que falou, e é só a alma dele. Ouvinte da Vila Rosali tá contando uma história aqui, companheiros. Ainda bem que é de dia, hein? Foi de noite, quem estiver ouvindo no Japão agora, na China, ai meu Deus, fechar a porta. Diz aqui, minha mãe sempre via vultos, e eu desde que nasci também via. Um dia, passei por um perigo e fui perseguido e corri muito. Na minha frente apareceram 2 homens de branco, altos e fortes, que me ajudaram a entrar em um ônibus. E quando eu me virei para agradecer, eles tinham sumido. E o que estava me perseguindo tinha as unhas como garras, iguais às que eu via nos meus sonhos. Como explicar isso? Pergunta a nossa ouvinte aqui da Vila Rosali. Capeta. Capeta. O demônio. O perseguidor. O pastor Valter já colocou aqui. Não, fala no microfone. A alusão, não, falou capeta, alusão pra quem tá de branco é sempre anjo, né? A pessoa faz essa alusão, não, porque, né? Vocês entenderam, tinha alguém perseguindo com garras como ela via nos vultos. E aí na frente dela apareceram 2 homens de branco. Entenderam? Ajudaram a entrar no ônibus. Então, para quem ajudou na fuga, a nomenclatura sempre é dada como anjo, né? O que vocês acham? Perseguiu, aí é o cão, né? É sempre assim. Nossos queridos estão com Cristo, aqueles que morreram em Cristo. Os nossos queridos que morreram em Cristo estão com Cristo. Aqueles que morreram sem Cristo estão no outro lugar, um lugar já de perdição. E eles não podem interferir na nossa vida aqui. Não podem de jeito nenhum, porque a Bíblia é clara nesse aspecto, de ponta a ponta. Não há nenhum texto bíblico que, de uma maneira até longínqua, viabilize alguém a dizer que um parente que morreu está de volta. Não está. Acabamos de trabalhar a parábola do rico e Lázaro. Então, nesse sentido, se está vendo alguma coisa, pode ser algo do campo psicológico, como o colega pastor acabou de dizer, ou do campo espiritual. Mas não é parente, não é humano, não é homem ou mulher que voltou. Porque homem e mulher que morrem não voltam. E às vezes a pessoa fica... E o vulto aqui, atrás dela pro ônibus? Tô querendo saber dessa história aqui. O de branco ajudou é anjo, JT. Anjo. Os vultos são demônios. E o que tem garra lá? Se tá querendo fazer o mal, é o demônio. O anjo quer fazer o bem, o anjo quer proteger. A palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam-se à minha volta. Estão à minha volta. Eu só não os enxergo. E se de repente eu enxergo por uma circunstância como esta aqui, é anjo do Senhor para me ajudar. Então, se for para me fazer mal, é o demônio. Deixa eu entender aqui. Existem situações singulares na nossa vida em que alguém pode ter uma experiência assim. Pergunto isso e acrescento. Quando se entra nesse assunto, algumas pessoas dizem que a pessoa tem uma... Eu nem lembro qual a expressão que usa. A pessoa tem... E aí, é o quê? O microfone, gente. Mediunidade. Para chegar na mediunidade. Diz que ela é uma pessoa que tem... Sensitiva, né? Sensitiva e tal, olha aí, parará. E muitas pessoas acabam entrando nisso por diversos motivos, inclusive por vaidade. Mas, diga lá, pastor Silfar. Então, primeira coisa que tem que ficar claro é que o mundo espiritual existe, ele está interligado ao mundo natural mesmo. Algumas pessoas, por algum momento, por algum motivo que é difícil explicar, tem um vislumbre do mundo espiritual, que há anjos e demônios nesse planeta aqui em torno de nós, aqui nessa sala há anjos e demônios, crê nisso, a gente deixar de crer nisso, a gente crê na Bíblia. Agora, ver esses anjos e demônios é uma questão de permissão de Deus, de sensibilidade espiritual, de dons. Agora, com certeza... Tem um propósito pode ter um propósito de Deus, com certeza, né? Muito bem. Ela só não deveria fugir dos demônios, porque a palavra de Deus diz para ela resistir, né? Ela tem que fugir do pecado.
recado. Pastor. À noite, a pessoa à noite, de repente aparece, você não sabe o que é. Os discípulos querem os discípulos, rapaz. Ali no meio do mar. É uma coisa você vê um vulto indo. Outra coisa é ver o vulto vindo. Vamos aí. Coragem, mas também vou devagar. Vai lá, irmão. Eu gostaria de acrescentar aqui alguma coisa na questão psicológica mesmo, né? Que existe uma gradação, né? Às vezes, de percepção de comportamentos das pessoas até uma patologia, né? O cara é um esquizofrênico, ele se sente Napoleão, Jesus Cristo, qualquer coisa. Nesse intervalo, existe uma gradação que podem levar a esse tipo de história. Eu não estou dizendo que não aconteça, mas a verdade é que existe essa possibilidade. É verdade, alguns até com envolvimento emocional, e o pastor Valtair citou esses que perdem um ente querido, em especial, eles acabam de fato vendo, e até em gabinete pastoral, a gente tem que ter todo o cuidado de falar, mas não omitir a verdade. Então, para aqueles que nos ouvem, é como for aqui dito, a gente quer ter o cuidado para falar, quer usar de eufemismo, mas não tem outra expressão. O morto não volta, é bíblico. Hebreus 9:27 fala acerca disso. Então, não se iluda. A gente respeita o tempo do luto, a gente respeita o tempo da dor, mas há essa análise emocional, tal qual também psiquiátrica, muitas das vezes. Eu, quando fui a Jerusalém, lá tem um lugar que recebe pessoas que surtam lá, que pensam que é Jesus, que pensam que é profeta. Síndrome de Jerusalém. Esse é o nome, desse jeito, tem pessoas que surtam. Até eu quase que dei uma submissão, não tem não. Mas aqui no Brasil nós temos o nosso Henrique Cristo no Brasil, né? Ô, Jesus, não faz isso, pastor. Aqui o ouvinte de bom sucesso dizendo o seguinte: olha, eu acredito que vamos reconhecer as pessoas que amamos. A respeito de ver parentes, olha aí, eu perdi duas irmãs no espaço de um mês e vi uma delas me pedindo ajuda e eu não estava sonhando. Foi de Deus ou do diabo? Pergunta o nosso ouvinte. Pergunta simples. O emocional. É muito provável emocional no caso dele. Eu queria colocar um ponto a mais nessa questão do emocional. Nossa cultura evangélica brasileira, ela é muito despreparada para a questão do luto, né? Eu vou em muito sepultamento, como nós pastores vamos, e eu ouço muita gente falando: não chora, você tem que crer em Deus, ele está descansando, ele está com Deus, ele está bem, foi melhor para ele. Esse tipo de frase não define nada. Paulo falou: chorai com os que choram, tem hora que é só para chorar. E a pessoa tem que chorar o seu luto, tem que sentir a dor, tem que sentir a perda, tem que sofrer a perda. A morte é uma dor, a morte é uma perda, gente. Como a pastora disse, não fazia projeto no plano inicial, então não tem como o cristão, só porque tem esperança, você não pode desesperar como ímpio, ok? Mas tem que chorar, tem que sentir a dor, tem que se despedir da pessoa. Há culturas, né, que dão mais tempo pro luto. Nossa, que rápido, a pessoa morre, a gente não faz velório, sepulta rápido no dia seguinte. Vamos acabar logo de uma vez esse problema para acabar o sofrimento. Qual o problema? Não vive o luto, esse luto se perpetua depois, é possível que a mente produza assim visões como essa. Então não seria um simplismo, e vocês estão enfatizando isso, a profundidade da nossa mente, a incapacidade que nós temos de entender o potencial mental que há aqui entre nós, ou seja, há muita coisa que a gente ainda não consegue explicar, a Bíblia... mas que nós temos aí o caminho da mente como uma explicação para esse fato. A Bíblia manda discernir os espíritos. Eu entendo que essa expressão discernir os espíritos pode muito bem ser colocada aqui. Entendi. É para discernir. Alguém conta para nós que viu alguma coisa, com toda a sabedoria do alto que Deus nos dá, segundo carta de Tiago 1,15, quem tem falta de sabedoria pede a Deus. Então veja, com toda a sabedoria que Deus dá para nós, a gente ouve as histórias, respeita as histórias e vamos discernir se é emocional, se é espiritual, a gente vai discernir. Equilíbrio nessa hora aí, minha gente, porque tem gente que vê uns filmes, hoje mesmo, nós estamos aqui, capaz dessa noite ter sonho. Alguém sonhar, é ou não é? A pessoa sonha. Não você, gente. Só para essa questão do luto, desculpa, pastor, sobre o luto, os pesquisadores falam sempre, primeiro você tem a negação do luto, depois você vai barganhar acerca desse luto, vem a revolta, é natural ter revolta, ter raiva de Deus, para depois vir a aceitação. Nós estamos ensinando as pessoas a aceitarem rápido. Não se aceita rápido a morte, gente, ok? Após a morte, nossos corpos serão diferentes? Pergunta aqui a nossa querida ouvinte. Esse tema me provocou. Eu li lá Você gostou dessa frase? Esse assunto me interessa profundamente. Já há bastante tempo que eu trabalho essa questão da ressurreição em textos bíblicos, em palestras, etc. E de vez em quando eu encontro alguns que dizem: não creio, mas não creio por quê? Porque é ilógico. Bom, veja, a gente não pode trabalhar a fé e os dados bíblicos pela lógica. Alguns não são tratados pela lógica. E a questão da ressurreição é bíblica.
O tema é bíblico, tá? Então, você olha para o texto, por exemplo, que descreve a ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou. Estava lá diante dos discípulos. Ele disse, olha, coloque a mão aqui no meu corpo. Pode colocar. Ele chamou os discípulos lá no Evangelho de João, capítulo 21. Venham cá, eu preparei um peixinho para vocês comerem aqui na beira do lago. Venham comer comigo aqui. Então, ele está ali. Está caminhando com os discípulos de Emaús. Partiu o pão com eles. Veja, Jesus ressuscitou. Se a gente começar daqui a pouco a dizer esse negócio aí lógico não existe, a gente vai duvidar até da ressurreição do próprio Jesus. E Paulo lembra muito bem. Jesus é o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro. Porque a nossa ressurreição será nos moldes da ressurreição de Jesus. Como ele ressuscitou, nós também. Então, aí eu aponto algumas coisinhas rapidamente. Primeiro, o corpo de Jesus depois da ressurreição não era exatamente igual ao corpo anterior. É bom lembrar que todas as vezes que ele aparece, Maria não reconheceu Jesus, os discípulos de Emaús não reconhecem, Pedro não sabe quem é de longe, assim, quem é aquele. João vai dizer, ele é Jesus, aí Pedro sai correndo em direção a ele, lá no Evangelho de João, capítulo 21, né? Por quê? Porque o corpo de Jesus ressuscitou glorificado. Veja, se antes Jesus estava cansado, abatido, moído, o corpo dele sofrido, segundo Isaías 53, ele era o mais feio dos homens, não é? Então, depois da ressurreição, não, era o mais belo. Então, Jesus agora está mais alto, né? Sem cicatriz, a não ser aquela que ele permitiu que estivesse para que os discípulos percebessem que era ele. Jesus não que tinha havia um propósito as ali. Limitações humanas, não tinha mais limitações humanas. Eu quero entender, JR, que Jesus ressuscitou com o corpo pleno, glorificado, no auge das potencialidades de um corpo humano. Então não há aqui aquela dúvida da vesícula, do pedaço do dedo, não há problema com isso. Morreu sem a vesícula, a vesícula faz parte do propósito de Deus na criação do corpo humano, volta com ela. Muito bem. E a idade? A pessoa volta, vai ressuscitar, a pessoa morreu criança. Aí eu tenho uma palavra sobre morreu adolescente, jovem ou adulto. Claro, eu sei que você tem. Eu sei. Eu tenho sim, olha só. Com relação a isso, eu acho fantástico. Porque nós olhamos para a realidade de nossas igrejas, algumas pessoas morrem bem idosas, né? Morrem muito cansadas, já, bem idosas, cansadinhas, não conseguem mais levantar com dificuldade. Outras morrem muito cedo, criança ainda. Então, pense bem, esse nosso irmão que morreu lá com 100 anos, como é que ele está no céu? Está abatido e curvado? Não. Ele está no auge das suas potencialidades humanas. Aquele que morreu criança, morreu bebê, morreu com 1 mês de idade. Como é que ele está no céu? No céu não tem berçário. Ninguém precisa imaginar no céu. Lá um bebezinho, lá cuidado pelos anjos. O bebê foi para o céu. De que maneira ele está lá? Não como bebê, no auge das suas potencialidades humanas. Aí eu dou 2 exemplos para isso. O corpo de Adão, antes do pecado, e o corpo de Jesus depois da ressurreição. Jesus e Adão, nos fornecem o modelo do nosso corpo após a ressurreição. Me emociona falar do céu, coisa linda, né? Vai falando. Veja a hora disso acontecer com a gente. Enfim, o arrebatamento a qualquer momento vai acontecer. Já que vai acontecer, eu quero dizer a vocês o seguinte, que nós vamos continuar tratando esse assunto numa outra ocasião. A nossa equipe vai conversar com os companheiros sobre esse assunto, porque não dá para tratar com a velocidade que o tempo exige, uma vez que nós temos horário eleitoral hoje. Então, nós vamos parar nesse ponto aqui, eu vou voltar nesta pergunta aqui e vou acrescentar as perguntas aqui dos nossos ouvintes, muitas delas que não puderam ser respondidas hoje, para que vocês pudessem responder o passo a passo, para que a gente não tivesse pressa e nem apressá-los sobre esse ponto. Então, nós vamos continuar aqui. Ouvinte, você tem dúvida? Escuta bem, olha, após a morte, nossos corpos serão diferentes? Quem perdeu parte do corpo terá essa parte recuperada? Conversamos aqui, vamos entrar nessa parte para contextualizar. Como será a ressurreição dos mortos? Aí nós vamos ter que ter o passo a passo. Existe uma descrição bíblica sobre esse assunto? Existe? Então nós vamos observá-la aqui. Como iremos lidar com a frustração de não vermos salvos aqueles que amamos? Nós identificaremos? Aí há uma polêmica sobre esse assunto. Identifica, não identifica? Vai ter surpresa no céu? Que tipo de surpresa? Negativa? Aí vai ficar triste? Positiva? Vai ficar alegre? Como será a nossa vida no céu? Nós vamos retomar esse assunto. Quero agradecer aos companheiros aqui, participantes com a gente do nosso debate 93 de hoje. Pesquisa 93. Então, perguntamos aos nossos ouvintes, na opinião deles, quando chegarmos ao céu, iremos reconhecer nossos parentes e amigos por telefone. 56% deles acreditam que sim. Já no nosso site, 51% deles dizem que não vamos, não.
Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. Sempre muito bom ter você com a gente pensando sobre esses assuntos fundamentais para a nossa vida, para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual aqui na 93 FM. É Bíblia, minha gente. Nós estamos falando sobre a Bíblia. Um dia é um relacionamento, outro dia é uma dúvida bíblica que ali está, outro dia é outro. Cada dia um assunto diferente, e você nos ajuda a construir essa temática do nosso Debate 93. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Ó, já tá agendado aqui, ó, sexta-feira que vem, mais conhecido como dia 24 de outubro, nós vamos continuar estudando esse assunto. Já tá agendado aqui com os companheiros aqui, então dia 24, sexta que vem, nós retomamos desse ponto aqui o nosso Debate 93. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Olha, outro ouvinte dizendo aqui, Amós 3:3 diz, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Mas e quando isso não acontece no casamento, minha gente? Aí o ouvinte conta, J.R., a minha esposa, ela é incapaz de sonhar e lutar comigo por uma vida melhor para nossa família. Embora ela possa ajudar financeiramente, sabe o que ela faz? Escolhe mentir, dizendo que tá sem dinheiro. Ah, J.R., eu tô cansado de remar esse barco sozinho. Como se chega a esse acordo que a Bíblia diz, hein? O que fazer quando um dos cônjuges vive de maneira individualista e egoísta? Um casamento pode resistir à falta de companheirismo? O que posso fazer para que essa história mude? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, aqui no nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, o nosso irmão Haroldo de Oliveira, ao vivo, agradece aos nossos debatedores e aos nossos maravilhosos ouvintes. Queridos ouvintes, nós estamos vivendo uma fase bastante importante do ponto de vista cívico, do ponto de vista do exercício da cidadania, que é a questão da eleição. Eu pediria que todos ouvissem as propostas dos candidatos e fizessem uma avaliação consciente para que façam o exercício do voto da forma mais adequada para este momento que nós estamos vivendo. E eu queria também agradecer aqui aos nossos debatedores, J.R., e dizer que entreguei a cada um deles este livro, que é uma biografia, ou parte de uma biografia, organizada pelo Heraldo Montenegro, professor Heraldo Montenegro, da Fundação Getúlio Vargas, sobre a minha vida. É uma coisa importante. Eu, quando li o livro, achei que está faltando muita coisa aí, mas por outro lado, não é esse o objetivo também do livro. Então, estou dando para cada um e eu fico muito feliz, porque estou aqui ao lado do pastor Valtair, e o Valtair é coautor desse livro, porque ele escreveu um texto, inclusive chegou a escrever um texto, e depois e partes desse texto foram aproveitadas aqui. Então, muito obrigado, fico feliz que esteja aqui. Meu abraço e minha homenagem. Valtair, um abraço, querido. Eu quero agradecer a Haroldo e ao J.R., aos colegas aqui da mesa, pelo debate gostoso, alegre. E quero aproveitar o momento e convidar a todo o povo de Deus ali de São Gonçalo para visitar a Igreja Batista de Neves, que fica ali na Rua Maurício de Abreu, número 882, e quase em frente à Delegacia de Neves. Também mando um abraço para minha esposa Elisete, para os meus filhos Rafael e Caroline. Pastora Carla, obrigado. Eu que agradeço, quero deixar aqui um abraço pro meu maridão, que tá lá com meu filhote, me rendendo pra eu estar aqui. Ó, filho, semana que vem eu tô aqui de novo, tá? Segura aí. Me rende, segura aí, tá? Um beijo pra você, Pastor te amo. Marco Antônio, obrigado. Obrigado, J.R., é sempre um prazer estar aqui com você, sempre edificante, e um abraço aí a todos os ouvintes, espero que eles tenham sido edificados, né? Esse é sempre o nosso desejo, a gente não esgota nenhum assunto aqui no debate, né? Assuntos que são milenares, mas é sempre o nosso desejo de contribuir de alguma forma para que a igreja seja edificada. Pastor Silfarne, obrigado, um abraço. Obrigado, J.R., um abraço a todos, um abraço à minha princesa Patrícia, ao Aleph, a namoradinha dele, a Suelen, a Neide, nosso secretário, e os jovens que amanhã vão para o retiro de jovens da nossa igreja. Vamos orar juntos, pastor Valtair vai orar conosco, vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração, assim como nós vamos clamar ao Senhor pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor todo o povo que nessa hora se rende ao seu plano, ao seu propósito.
Pai Santo, toma conta da sua igreja, toma conta aqui daqueles que obram e labutam no seu reino. Esteja com aqueles que perderam seus entes queridos e despeja o consolo sobre estes. Pai, nos dê sabedoria cada dia para vivermos a vida cristã nesses dias difíceis enquanto aguardamos a volta de Jesus. Em nome dele que nós oramos agora. Amém. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer,